Pessoal, vamos lá de onde a gente parou. Abriu para vocês? Sim. Sim? Vamos lá. Bom, estávamos falando de formas farmacêuticas. Falaremos ainda, né? Falei dos conceitos. Além dos fitoterápicos, dos extratos, nós temos ainda os adjuvantes, né? Recipientes que são adicionados ali. Esses recipientes podem ser naturais também, né? Não existe na fitoterapia essa nossa exclusividade, acho que é a palavra, né? Principalmente matérias-primas que sejam naturais, apesar de ser o mais desejável, porque a gente fala de princípio ativo isolado, né? Aqui a gente não está falando de princípio ativo, né? Nós estamos falando da formulação como um todo. E aí, nos extratos também a gente pode ter soluções hidroalcoólicas, né? Então, só conceituando, né? Recipientes, adjuvantes aí são utilizados, né? Tanto de origem natural ou sintética, e com a finalidade de prevenir alterações, corrigir características organolépticas, biofarmacotécnicas, tecnologia do medicamento, alterar sabor, cor, odor, manter estabilidade fisicoquímica, microbiológica, do mesmo modo que uma farmacotécnica comum aí. Principais formas farmacêuticas de fitoterápicos: líquidas, semissólidas e sólidas. Nós temos hoje uma grande produção, né, de líquidos sólidos e semissólidos de fitoterápico no mundo todo. O Brasil tem algumas, né, sólidas, vocês conhecem aí os comprimidos e cápsulas, semissólidas tem pomadas e cremes fitoterápicos, e as líquidas têm xaropes, né? A gente tem aí formulações das mais diversas, inclusive tem líquidas também de uso externo, né? Xarope, a forma farmacêutica aquosa, caracterizada por alta viscosidade, né? Pela presença de, no mínimo, 45% de sacarose, ou de uma substância que substitua, como sorbitol, glicerina, propilenoglicol. Os xaropes geralmente contêm agentes flavorizantes, né, para dar um sabor. Corantes também é comum em xaropes, né? Quando não se destina ao consumo imediato, deve ser adicionado de conservantes antimicrobianos autorizados. Então, para manutenção de estabilidade físico-química e microbiológica. Elixir, preparação líquida, hidroalcoólica, açucarada ou glicerinada, contendo substâncias aromáticas e medicamentosa destinada a uso oral. Deve conter no mínimo 20% de álcool e, quando açucarada, no mínimo 20% de açúcar. Essas altas concentrações, né, de álcool, de açúcar, geram um desequilíbrio osmótico, acabam ajudando na conservação, na estabilidade microbiológica, né? Até para crescer um micro-organismo ali fica difícil pela alta concentração. E também, vocês podem observar, o mais comum de acontecer em mel, por exemplo, também tem alta concentração de sacarose, e xarope é o crescimento de fungo. Os fungos têm maior propensão a estragar essas formulações. Tintura, preparação realizada em temperatura ambiente, adicionado de uma solução hidroalcoólica a uma erva seca ou fresca, matéria-prima vegetal seca ou fresca. O álcool tem a finalidade de extrair os ativos da planta e deve ser deixado por um período pré-determinado até que essas substâncias sejam extraídas. Então, precisa de um tempo de contato entre a substância e solvente, matéria-prima vegetal e solvente, para que aconteça a extração, né?
para que a extração se proceda. Semissólidas, pomada, forma farmacêutica para aplicação na pele ou em membranas mucosas, que consiste na solução ou dispersão de um ou mais princípios ativos em baixas proporções, em uma base adequada, usualmente não aquosa, como vaselina. Creme, emulsão formada por uma fase lipofílica e hidrofílica, né? Vocês sabem aí. Contém um ou mais princípios ativos dissolvidos ou dispersos em uma base apropriada, utilizado normalmente para aplicação externa na pele ou nas membranas mucosas. Gel, também adicionado de princípios ativos, um ou mais, princípios ativos vegetais, né, que a gente está falando aqui de fitoterápico. Não é princípio ativo isolado, estamos falando dos ativos naturais. Contém um agente gelificante para fornecer firmeza a uma solução ou dispersão coloidal. Pode conter também partículas em suspensão. Comprimidos, mais simples, mais comum dos fitoterápicos, são os comprimidos e as cápsulas. As cápsulas mais fácil ainda, porque a farmácia de manipulação ela é importante, né, nesse processo. Nós temos muita produção magistral de fitoterápico. Com formato variado, né, pode ser aí fracional ou não. E as cápsulas também, existem cápsulas gelatinosas duras e cápsulas gelatinosas moles. Na fitoterapia existem as duas, mas o mais comum é a cápsula dura, né? Até porque a farmácia de manipulação produz muito, né, fitoterápico. Formas extemporâneas ou caseiras. Preparação extemporânea, preparação medicamentosa, cuja utilização, né, que é a prescrição, dispensação ou administração, envolve algum elemento de receita ou fórmula, como infuso ou decocção, chá, né? Infusão ou decocção, suco, xarope caseiro, né, chamado de lambedor também, né? Garrafada ou vinho medicinal, emplasto e cataplasma. Emplasto é quando se faz um curativo, né, com a matéria-prima vegetal. E cataplasma é quando você esfrega assim, coloca no lugar. Você já deve ter visto isso. Você esfrega ou tritura a planta e coloca sobre uma ferida, sobre um local. Isso é comum também, né? Principais derivados. Extrato fluido, né, uma preparação líquida. Opa, voltou. Opa, achei. Ou não, ainda não. Faltou isso aqui, né? Compressa, banho, inalação, gargarejo, tudo aqui também são formas extemporâneas ou caseiras. Extrato fluido, preparação líquida, extraído de soluções hidroalcoólicas. Cada ml deve conter ativos correspondentes a 1 grama da droga seca, é concentrado. E o extrato seco é o extrato retirado, o líquido. Então, após um processo de estabilização por secagem, o extrato seco tem a concentração ali do ativo marcador e utilizado no preparo de cápsulas e comprimidos. É o que se coloca dentro da cápsula, né? A planta seca ali, triturada. Óleo essencial, ou óleo volátil, ou óleo etéreo, ou essência. Em aromaterapia, a gente costuma chamar de óleo essencial mais concentrado e essência um pouco diluído. E é uma mistura complexa, né, de substâncias aí odoríferas, lipofílicas, por isso que é um óleo essencial, né, uma essência. A principal característica é a volatilidade. Cera, éster, resultante da esterificação dos álcoois de cadeia longa e reta, por ácidos de cadeia também longa e reta. Nas plantas, encontrada aí nas paredes celulares, né, tem cera animal, como da abelha, e tem também ceras vegetais aí, como carnaúba. Exemplo de processo de derivado vegetal seco. Então, a planta seca ou in natura. Aí, com moinho, né? Você tem a solução extrativa ou decocção. Tem o spray dryer, que é a secagem, né? Ou liofilizador. Aí você tem o extrato seco, cromatografia líquida de alta eficiência, extrato seco padronizado. Então, você pode ter processos também mais complexos. Às vezes a gente pensa no fitoterápico sempre como um medicamento com a produção simples, né? Mas, às vezes, a gente tem
processos mais complexos, de acordo com o tipo do medicamento, do que está sendo produzido ali. Medicamento magistral. Todo medicamento cuja prescrição pormenoriza a composição, forma farmacêutica e a posologia. Então, existe a prescrição farmacêutica de fitoterápicos. Ele pode ser produzido na farmácia de manipulação, né? Pode solicitar que seja manipulado. Preparado na farmácia por um profissional farmacêutico habilitado ou sob sua supervisão direta. O próprio farmacêutico pode fazer? Pode. Mesmo que prescreve, pode manipular, né? Pode ter uma farmácia de manipulação com consultório. Não é comum, mas é possível. Desde que você seja... E o que prescreve? O que pode ser feito, né? Pode ser prescrito aí por médico, odontólogo, dentistas, né? Veterinário, enfermeiro, nutricionistas, farmacêuticos, tudo isso aí. Pessoal, a internet está travando para vocês? Não. Não? Passando a mensagem aqui, quando a internet fica instável, ele dá uma mensagem no sistema. Deixa eu desligar um negócio aqui rapidinho. Daqui a pouco começa a travar. Começou a dar mensagem de internet instável. Só um momento. Bom, o slide está aí para vocês ainda? Sim. Tá? Então vamos lá. Via de administração: oral, tópica, ocular, inalatória ou pulmonar. Todos podem ser indicados aí, de acordo com o tipo de medicamento, tipo de fitoterápico que vai ser utilizado, né? Claro que oral e tópica é a mais comum em se tratando de fitoterápicos, não que nós não tenhamos outros, né? Principalmente quando se trata da questão de tradicionalidade de uso. Mas ocular, né, você pensa que o fitoterápico, ele não tem um controle de qualidade microbiológico assim tão rigoroso. Ele não é... As normas, né, a legislação permite uma quantidade maior de fungo, bactéria. Então, para você usar de forma ocular, inalatória, pulmonar, não é uma assim tão prudente, né? Os oculares aí, os oftálmicos, são produtos estéreis. Ok? Então, oral e tópica seriam as mais utilizadas e as mais comuns, práticas e seguras, né? Tópica, aí vem mucosa da boca, né? Através de bochecho, gargarejo, enxaguante, colutório, via ocular,
oral, inalatória pulmonar, mas a gente fica aí com a tópica e a oral. Mas, né, você vê aí algumas coisas que são discutíveis, como, por exemplo, lavagens oculares para infecções, né, como com a ruda, né, isso, algumas de via inalatória pulmonar, por exemplo, a gente tem óleos essenciais utilizados aí por inalação, mas via ocular, né, já é uma coisa que precisa de se pensar bem nessa aplicação, nesse uso. Assim como medicamento sintético, após o uso, o medicamento fitoterápico será absorvido, distribuído e eliminado. Legislação de fitoterápicos, RDC 44 de 2009, sobre o comércio, 47 de 2009 sobre as bulas, 17 de 2010 sobre boas práticas de fabricação. A Farmacopeia Brasileira de 2010, a quinta edição, fala muito de fitoterápico na monografia. RDC 14 de 2010, registro, né, principalmente os isentos da lista de medicamentos fitoterápicos. Instrução normativa 5 de 2010, a lista de referência. Portaria 886 de 2010, institui as farmácias vivas. Farmacopeia de 2011 tem um formulário de fitoterápicos. Eu acho que tudo isso eu postei para vocês lá, esse formulário, a farmacopeia. RDC 13 de 2013, boas práticas de fabricação e produto fitoterápico tradicional. RDC 14 de 2013, insumos. RDC 18 de 2013, boas práticas de fabricação e farmácias vivas. Instrução normativa 02 de 2014 foi aquela que nós discutimos sobre registro simplificado. E a RDC 26 de 2014, como a linha do tempo aqui, produção de fitoterápico tradicional, chás medicinais, né? Nós falamos todas. Eu poderia colocar essa nova que nós discutimos aqui, que foi aquela lista que saiu aí, né, esse ano, né? Saiu outro dia, né? Acho que até postei para vocês, discutimos na aula passada a relação dos medicamentos isentos de prescrição. Medicação de fitoterápicos, né? Regulamentação para esses medicamentos. Tem o manipulado, que vem de magistral ou farmácias vivas, e o industrializado. Industrializado é RDC 14, magistral RDC 6717, RDC 8713, e as farmácias vivas está lá na RDC 18 de 2013. Para finalizar, conhecer os processos de obtenção de medicamentos fitoterápicos, suas formas farmacêuticas e via de administração, fundamental para quem pretende utilizar a fitoterapia como método terapêutico, que seja na clínica, que seja na estética, né? Para isso, você precisa atentar para a regulamentação e a legislação existente no Brasil. Beleza? Para usar esses medicamentos aí. Alguma dúvida, por enquanto? Ou tudo em ordem? Tranquilo. Tudo tranquilo? Bom, eu não vou entrar em outra parte hoje não, pessoal. Eu até não deixei mais nenhum slide para a gente preparado, não. Porque hoje nós vamos encerrar por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou deixar um tempo aqui. Nós temos uns minutos ainda. Mas se vocês não tiverem dúvidas, não tiverem perguntas, a gente encerra por aqui hoje. Querem alguma informação? Querem discutir, conversar alguma coisa? Sobre a atividade? Viram os casos clínicos? Como que foi? Já deu para dar uma olhadinha na nossa atividade ou ainda não? Eu não vi ainda não. Não? Deixa eu pôr rapidinho aqui. Eu já olhei. Aproveitar que a gente tem um tempo e eu não tenho mais matéria. Tem que abrir ela aqui. Vamos conversar sobre ela, então. Está lá postado para vocês assim, casos clínicos. Ó, atividade avaliativa 1.
Aqui as orientações, né? 20 pontos para entregar até dia 12 à noite pelo AVA. No formato PDF. O Doc também aceita. Tá no Word, também aceita. Caso 1. JMK, 28 anos, masculino, casado, porteiro, sem filhos. Sedentário, fumante, ingere bebida alcoólica socialmente nos finais de semana. Não apresenta diagnóstico de doenças crônicas, histórico familiar de hipertensão do pai. Não faz uso de medicamentos, plantas medicinais ou fitoterápicos. Não apresenta resultado de exames laboratoriais, trabalha à noite e alega sono ruim durante o dia. Troca, né? O dia pela noite trabalhando. Segundo caso. Mulher de 35 anos procurava um tratamento à base de plantas para bronquite crônica. Aproximadamente 3 anos o problema começou. Por um período de tempo a gripe parecia não passar. Depois de alguns meses e aparentemente recuperada da gripe, desenvolveu bronquite. Cansada dessa situação, ela procurou o tratamento, especificamente a fitoterapia. Relata ser usuária de medicamentos para controlar o diabetes. Terceiro caso. IMR, feminina, 8 anos, natural de Minas Gerais, estudante, criança, né? A mãe alega que a paciente tem gripes de repetição, sendo obrigada a usar medicamentos que causam efeitos colaterais. Agitada, sua muito, pouco apetite, pulso deficiente. Aí as perguntas estão aqui, ó. Que fitoterápicos industrializados você, como profissional farmacêutico, indicaria? Pesquisar um pouco, né? Se você souber a planta, você já sabe. Só procurar um fitoterápico aí. Quais indicações clínicas desse fitoterápico? Quais as possíveis contraindicações de cada medicamento? Quais os possíveis grupos de risco para uso? Este medicamento é possuidor de interações medicamentosas importantes? O que você diria ao paciente responsável? Orientações. Via de administrações e dose diária recomendadas. Supondo que esta paciente tenha disponível, esses pacientes, né? Tenha disponível essa planta na sua unidade de saúde, que formas de preparo poderiam ser sugeridas a ela? Entenderam? Nada difícil, né? Sim. Complicado não, tá tranquilo. Então, façam aí. Qualquer dúvida, façam contato comigo. Vou liberar vocês hoje. Nos encontramos aí na segunda de novo, né? Porque nós não teremos a nossa aula da quinta-feira. Né? Na quinta-feira nós não teríamos aula quinta-feira? Não teríamos também, não. Não teríamos sim, o farmácia está lá. Então, ficaremos aí sem essa aula de quinta. Nos encontramos na segunda de novo. Beleza? Abraço para vocês. Até a próxima. Abraço, pessoal. Abraço, galera. Com Deus.